Bater um papo sobre uma enquete que eu fiz perguntando se as pessoas têm dificuldade de conversar, de dialogar com quem pensa diferente. E aí foi interessante porque 75% das pessoas disseram que elas têm muita dificuldade de dialogar, de conversar com quem pensa diferente. E você, como é que é isso para você? Porque para mim é assim, é interessante isso, porque para mim tem sido um aprendizado. E eu acredito que eu tenho amadurecido muito, a vida, a experiência, a idade tem me proporcionado isso, mas acima de tudo também eu acredito que as coisas que eu tenho lido, que eu tenho estudado, quer dizer, então eu estou há muitos anos num processo mesmo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, mas eu não era fácil não. Ainda confesso que para mim tem sido um exercício mesmo, porque eu sempre tive muita personalidade, eu sempre quis muito, assim, meio que impor aquilo que eu acredito, que, sabe? Então, para mim, eu sou muito mais de falar. E aí, esse exercício de ouvir é um exercício muito rico, é um exercício muito grandioso, e é um exercício difícil. Porque, na verdade, assim, é natural, viu? É natural que a gente tenha dificuldades de dialogar, de conversar com quem pensa diferente. Porque isso é do ser humano. Eu quero que você saiba que você não está sozinho nisso, não. Isso é do ser humano. O ser humano, ele tem necessidades que são necessidades básicas. E isso, assim, Maslow já falava lá na pirâmide dele de necessidades, né? A gente tem a necessidade, nós somos seres sociais. Então, a gente tem necessidade de buscar o grupo. E a gente tem necessidade de estar num grupo, numa tribo, que seja aquela tribo na qual a gente se sente pertencente. E é muito mais fácil a gente se sentir pertencente quando a gente está no meio de iguais do que quando está no meio de diferentes, não é verdade? Mas tem o outro lado, que é o lado da gente muitas vezes perder a oportunidade de aprender, perder a oportunidade de ver com outro olhar, de poder ver o mundo do outro, que é muito diferente do meu. E é interessante porque parece que a gente também só tem dificuldade com as pessoas que são muito diferentes. Mas as nossas primeiras dificuldades muitas vezes começam dentro da nossa família, né? Dentro de casa. Com os irmãos, então, normalmente a gente tem tantos argumentos, tanta dificuldade de dialogar, porque é o outro que é diferente. De alguma forma o outro é diferente. Então não é porque também o outro foi criado diferente, em outra família, em outra cultura e tal. Mas é muito bacana a gente poder se permitir isso. Carol Dweck, que escreveu sobre mindset, ela fala que existem dois tipos de mentalidade. Aquelas pessoas que têm uma mentalidade fixa, que são aquelas pessoas que, assim, têm a síndrome da Gabriela, sabe? Aquela assim, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Então, assim, não tem nada para mudar, não tem nada para aprender, e é assim mesmo e pronto. Então, são essas pessoas que têm uma mentalidade muito fixa. Tem as pessoas com a mentalidade expandida, né? Com aquela mentalidade de estar querendo o tempo todo crescer, aprender, aprimorar, evoluir, né? Então são as pessoas que aproveitam essas oportunidades, as pessoas que reconhecem os seus erros, as pessoas que têm coragem de dizer, ontem eu pensava assim, hoje eu penso assado, porque você me fez enxergar, porque eu li tal coisa, porque eu vi tal coisa, porque eu tive tais experiências, né? Então, assim, graças a Deus, hoje eu não sou a mesma pessoa que eu era ontem, eu sou diferente do que eu era ontem. A gente chegou a falar, eu acho que eu cheguei a falar aqui com vocês, sobre Marshall Goldberg, que também falou de comunicação não violenta, né? E entender que a comunicação não violenta nada mais é do que a comunicação do amor. Então, assim, apesar do outro ser diferente de mim, como é que eu entendo qual é o sentimento, quais são as emoções que estão por trás daquele discurso? E o meu discurso também, né? Quando eu me torno uma pessoa violenta, agressiva com o outro, quando eu discordo violentamente, quando eu tenho uma abordagem violenta com o outro, quando eu solicito, quando eu até peço para o outro de forma agressiva, o que está por trás disso? Quais são os sentimentos, quais são as emoções que estão por trás disso? O que eu estou querendo mostrar para o outro? Que eu tenho mais poder, que eu tenho mais liderança, que eu, sei lá, né, de repente, assim, ou até eu não tô nem mostrando, mas eu tenho muita fragilidade, eu não tenho autoconfiança, então eu agrido o outro porque eu sou fraca. Então, entender isso também do outro.
E hoje eu também escrevi um texto aí falando sobre a questão do mindfulness, falando de como é rico, como é importante a gente viver o hoje, o aqui, o agora, tá inteiro, né? Eu sempre que tô com a minha avó com 95 anos, como que ela traz isso de mim, essa essência de querer ouvir mais, de querer estar inteira para ela, porque eu não sei se ela vai estar aqui amanhã, mas a gente devia fazer isso com todas as pessoas na vida da gente, viver inteiramente o presente, ouvir com mais atenção, desligar o celular quando necessário, não prestar atenção nos barulhos que estão externos, nos apelos auditivos, visuais e até assim sensoriais, o cheiro, tudo que tira a atenção da gente. Mas é viver aqui e agora, viver o presente. O mindfulness são técnicas exatamente para que eu possa estar inteira, fazendo o que for que eu estiver fazendo, ou comigo ou com o outro, mas eu estar inteira. É quando a gente entra no que a gente chama de estado de flow, né? O estado de flow é quando eu estou fazendo uma atividade, quando eu estou fazendo alguma coisa, quando eu estou vivendo um momento, até comigo mesmo, em que assim, fica tão inteiro ali, fica tão bom aquilo que eu não percebo nada ao meu redor. Então é muito rico isso. Eu tenho ouvido sempre a Zélia Duncan de manhã, uma pessoa que tem uns pensamentos, umas coisas que eu compartilho, que eu gosto muito. E me deu uma vontade de dizer um bom dia para ela e desejar para ela um feliz dia novo, sabe? Assim. E eu quero aproveitar para desejar para você também. Esse é um texto que eu escrevi lá em 2017, mas hoje eu dei quer dizer, achei esse texto novamente e eu quero poder compartilhar com você. Então eu vou ler para você esse texto, porque o recado que eu quero te dizer é o seguinte: viva o seu presente. O passado, ele funciona como um espelho retrovisor. Ele tá lá para lembrar a gente que tem coisas que são perigosas, que tem coisas que a gente viveu, foram bacanas, mas que a gente não vai viver mais. Mas ele tá lá também para lembrar que a gente pode ser atropelado, que a gente pode ser ultrapassado, né? Então, assim, o que tá na frente é muito maior, o que tá na frente é muito melhor. E o que a gente vive hoje, é o presente, e é o presente de verdade. Deixa eu ler o texto para vocês, que é esse texto que eu escrevi, e eu espero que você goste, né? Que você se identifique de alguma forma. Eu quero te desejar um feliz dia novo. Eu quero te dizer o seguinte: Deus não inventou o tempo. Deus criou o sol que ilumina e aquece os dias, o crepúsculo que nos acalma e nos prepara para o descanso. O homem criou o tempo cronológico. Cronos, o deus grego do tempo temporal, com início, meio e fim. O tempo destruidor, o tempo que é nosso grande inimigo. O tempo responsável por não conseguirmos fazer o que desejamos. Ele sempre curto, pouco, escasso. E quando não temos nada para fazer, queremos matar o tempo. O tempo nos envelhece e nos enrugece. Um malvado que nunca volta. Que bom se o tempo fosse Kairos, o deus do tempo oportuno, do tempo da natureza qualitativa, o tempo dos momentos especiais. Ah, que bom seria se aproveitássemos todas as oportunidades de cada olhar que cruzamos, de cada abraço que compartilhamos, de cada beijo que trocamos, de cada conversa que dialogamos, de cada beleza que contemplamos. Poderíamos ainda nos apropriar de Aion, o deus atemporal, o deus da criança que não tem noção do tempo, que não conta o tempo, o deus da criatividade, que não sofre com as amarras do tempo cronometrado. Portanto, o ano não é nada mais que uma ilusão. Não temos um novo ano, temos um novo dia, um novo amanhecer, um novo anoitecer, que nos permitem fazer com ele e dele o que bem quisermos. Eu te desejo um feliz dia novo. Desejo um amanhecer que aqueça o seu coração, que lhe permita gozar da liberdade de abraçar mais, beijar mais, contemplar mais, elogiar mais, acariciar mais e, acima de tudo, amar mais. Eu te desejo um crepúsculo que te permita o descanso do guerreiro, um guerreiro preparado para um novo dia feliz. Que seus dias sejam únicos, sejam dias novos e que você viva todos os dias para você, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus amigos,
para os seus amores. Feliz dia novo!